Queridos irmãos, queridos amigos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, é muito gratificante quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Hoje, nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Provérbios, capítulo 27, versículo 10, que diz assim: Não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Amém? A amizade verdadeira. Este é o título desta mensagem. Irmãos, todos nós temos amigos. Amigos no trabalho, amigos na escola, na rua, na igreja, etc, etc. A amizade, meus irmãos, é um relacionamento muito especial. As amizades que fazemos ao longo da nossa vida nos marcam e até nos mudam. A Bíblia explica que todos nós precisamos de amigos, porque, primeiro, os amigos são família. A Bíblia diz assim em Provérbios, capítulo 17, versículo 17: Em todo o tempo ama o amigo, pois na hora da angústia nasce o irmão. Irmãos, este texto sugere o entendimento de que a boa amizade torna pessoas de famílias diferentes em irmãos. Nos momentos mais difíceis, o laço de amizade se torna tão forte como os laços de sangue. Segundo, a amizade expressa o amor de Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Aqui neste texto, nós vimos, meus irmãos, que a amizade foi criada por Deus. O amor de amigos reflete o amor de Jesus, pois Jesus nos chama de seus amigos. Terceiro, amigo verdadeiro vale ouro. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 24, diz assim: O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Irmãos, esta passagem nos dá o entendimento de que nem todos os amigos são amigos de verdade, mas a verdadeira amizade é para toda a vida. O bom amigo ama em todas as circunstâncias. Quarto, amigos se ajudam. A Bíblia diz assim em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10: Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Irmãos, aqui nós vimos que a união faz a força. Amigos trabalham em equipe, ajudando um ao outro nas dificuldades. Quem tem amigos tem mais segurança. A amizade faz crescer.
quinto, a amizade faz crescer. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 17, diz assim: como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Irmãos, o texto esclarece que os amigos nos ajudam a ficar mais preparados para enfrentar o mundo. Amigos verdadeiros trocam ideias, aprendem coisas novas juntos e se encorajam. Como é bom ter um amigo. Quem são os seus amigos? Você já orou por eles hoje? Você já orou pelos seus amigos hoje? Essa é uma pergunta, queridos, para todos nós. Irmãos, até aqui nós vimos que relacionar-se é uma necessidade básica do ser humano. Contudo, muitos se encontram decepcionados, frustrados ou com feridas na alma, devido à insatisfação com amizades que não correspondem com o esperado. A Bíblia diz assim em Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 9: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamava o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Irmãos, vimos neste texto que a amizade nasceu no coração de Deus. Quão grande era a amizade de Deus para com Adão e Eva. A Bíblia nos ensina pelo menos 3 tipos de amizades ou amigos que devemos ter. Primeiro, Jonatas era amigo de Davi. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, 3 e 4, dizem assim: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatã se ligou com a alma de Davi. E Jonatã o amou como a sua própria alma. E Jonatã e Davi fizeram aliança, porque Jonatã o amava como a sua própria alma. E Jonatã se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Irmãos, aqui nós vimos que Jonatã era amigo verdadeiro de Davi. A Bíblia diz que Jonatã era temente a Deus. Jonatã protegia Davi. Em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26, diz assim: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatã, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. É a palavra de Deus, queridos. No entanto, meus irmãos, nem todas as amizades são como a de Jonatas e Davi. É o que nós vamos ver no próximo tipo de amizade, dos quais nos ensina a Bíblia. Segundo, falsos amigos. Os falsos amigos são os amigos das circunstâncias. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 4, diz assim: as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. E em Provérbios, capítulo 19, versículo 6, também diz assim: muitos
se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Em Jeremias, capítulo 20, versículo 10, também diz assim: porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados, denunciai, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Aqui nós vimos, meus irmãos, que Jeremias lamentava a traição dos seus amigos. Em Mateus capítulo 26, versículos 14 e 16, diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E foi assim, meus irmãos, que Judas traiu Jesus, por apenas 30 moedas de prata. E esses, meus irmãos, são os amigos interesseiros, os amigos das condições, os amigos das circunstâncias. Contudo, há um amigo que nos ama e sempre nos amou, até mesmo antes de existirmos. Terceiro, o amigo verdadeiro, Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Irmãos, vimos aqui que verdadeiramente não há amor maior do que este. O versículo 14 diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ficando claro e entendido, meus irmãos, meus amigos, que nós também podemos ser amigos de Jesus. Mas vejam bem, só há amizade verdadeira aonde existir o amor de Deus. Portanto, meus irmãos, meus amigos, devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, inclusive na hora de escolhermos os amigos, para depois não sermos desapontados. E devemos também cultivar a amizade com os nossos irmãos em Cristo. No entanto, não devemos confiar no homem, mas no Senhor, pois Jesus é o único amigo que nunca e jamais nos desapontará. Pensemos nisso, queridos. Amém? E que Deus assim nos abençoe.